lá fora, adversidade não falta, tribulação não falta, para te tirar da bênção de Deus, para te tirar da presença do Senhor. E aqui nessa parábola, que Jesus, ele, em certa oportunidade, juntamente com os discípulos, a multidão se juntou a ele. E ali ele vai para o barco, ele fica à margem, na beirada assim, acredito que seja tipo uma praia, alguma coisa nesse sentido. E ele fica ali, assentado nesse barco, à margem, ali na beirada. E o povo, a multidão ficou ali. E ele começa a narrar, a falar sobre essa parábola do semeador. E ele fala, e o povo ouvindo, e o povo prestando atenção. E ali também os discípulos estavam juntos. E ele ali faz todo esse discurso dessa parábola. E chega um momento que o povo, ele parece que vai embora. Como aqui a gente pode entender, e ele ficou a sós juntamente com os 12. E os 12 ficaram intrigados, o que tinha a ver essa parábola? O que tem a ver essa parábola com a gente? O que o Senhor quis dizer com essa parábola? E aí, Jesus, com eles, começa a falar por que da parábola, qual era o motivo da parábola. Jesus falava muito em parábolas, irmãos, quando vamos ler os evangelhos, porque ele falava através de parábolas, porque aquele que talvez fosse uma pessoa entendida, quando olhasse uma coisa assim, muito simples, Jesus gostava de falar de forma simples, coisas extraordinárias. Ele gostava de usar coisas simples para explicar aquilo que era extraordinário para as nossas vidas. Ele gostava de pregar aquelas coisas simples da vida, para explicar aquelas coisas que são tremendas no reino de Deus. E aqui ele vai e ele ainda faz uma indagação para os apóstolos ali, os discípulos até então. Vocês não entendem nem essa parábola, como vão entender todas as parábolas que eu tenho, ou aquelas que serão de encontro à vida de vocês. E ele começa a falar sobre essa parábola, aonde o semeador, ele tem a semente, ele começa a semear, e aqui pela palavra nós já entendemos que a semente que o semeador estava a semear era a palavra. Quando ele usa isso, ele traz para a nossa vida espiritual, a palavra de Deus, ela é semeada. Só que ele mostra que existe terra, semente que tem que produzir, ela tem que ir em terra. Só que havia vários tipos de solo, vários tipos de terra, aonde essa semente ela alcançou, aonde ela chegou. Podemos entender então que a palavra de Deus, por essa parábola aqui, Jesus ele narra, que a palavra ela tem que ser pregada em todo e qualquer lugar, aonde está bom, aonde está ruim, aonde a gente vê que não vai dar nada, mas ela tem que ser pregada, ela tem que ser falada. Se vai dar ou não vai dar, aí já não é mais meu critério ou o seu critério. Aí vai depender de onde essa semente caiu, aonde a palavra foi ministrada, que solo que era, que coração que era esse, qual que era essa vida, recebeu ou não? Sabe por quê, irmãos? Porque eu estava entendendo um pouco, antigamente, quando um semeador ele ia semear, não sei se alguém que já trabalhou na roça, fazendo esse tipo de coisa, hoje está mais moderno, mas antigamente, nessa época que Jesus narra essa parábola, o povo quando saía semear, eles não tinham esse maquinário todo, essa tecnologia toda, então ele tinha uma bolsa lotada com sementes, e ali a terra em partes era preparada, em outras talvez não, e ele chegava e começava a semear, ele começava a pegar um cara na mão e começava a jogar essa semente, ia jogando. Por que ele jogava muito? Para que, independentemente de onde caísse, ele teria certeza que haveria colheita, que haveria uma colheita após isso, porque ele jogava, mas alguns talvez não iam cair no lugar certo, algumas, como ele andando pelo caminho, iam cair, alguma coisa ia vir, ia comer elas, como aqui é narrado, enquanto cai no caminho, veio as aves do céu e a comeram. Então ele jogava muito, para que no final, quando ele fosse colher, ele não tivesse perdido em nenhum momento sequer uma semente que pudesse ali ter germinado, porque nós entendemos que é a palavra, mas o que ele necessitava quando ele semeia? Ele queria o que? A colheita. Então ele não queria que a colheita dele fosse uma colheita perdida ou uma colheita pela metade. Então ele jogou bastante semente para que a colheita, independentemente de qualquer coisa, ela ia acontecer do jeito que ele queria. Independente da semente que se perdeu, a colheita que ele estava almejando, ela ia acontecer, porque ele não deixou faltar nenhum lugar sem jogar semente. Então ia acontecer, irmãos. É igual a gente vê aqui. Vamos dizer que aqui a terra está fofa, aqui está dura, eu vou semear isso aqui. Aonde que é para nascer? Vai nascer, porque a semente foi jogada ali. A semente foi ali. Onde não tem, infelizmente, está duro, está assim, não deixa penetrar a semente para produzir, para germinar.
germinar, não tem problema. Vamos ter mais sementes, sabe por quê? Onde produziu, é assim que funciona, sim ou não, irmãos? Quem já trabalhou na roça? Depois você, vamos dizer, você plantou feijão. Feijão produziu, depois você pega um pouco de feijão ali no saco, uns 50 quilos, uns 30 quilos. Isso aí é feijão demais, né? Não precisa de muito não. Um pouquinho mais muito, né, irmãos? Como a palavra Deus falou aqui, que um ia produzir a 30, outro a 60 e outro a 100 por uma glória de Deus. Então isso também acontece na agricultura. E aqui ele nos mostra que aconteceu isso. Chegou no caminho. O que é esse caminho, irmãos? Esse caminho onde ele passava para jogar essa semente. Então o caminho estava duro, por quê? Pisava demais ali, ele passava ali muito. Então ficou duro. Algumas sementes caíram ali. E por a terra está dura. Pelo coração do homem ele está um pouco duro, enraizado em certas coisas, então ele não penetra. Então ela ficou ali. Ficou apenas assim, olha, na superfície da terra. Muitas vezes a palavra chega até nós e ela fica simplesmente na superfície da nossa vida. Ela não penetra, porque nós estamos duros, nós estamos assim, mas ela está ali. E a terra está ali, sua vida está ali. De repente, Satanás ele não vai perder a oportunidade. Por quê? Poxa vida, se chover, ou se passar alguém aqui mexer nessa terra, e essa terra está dura, e essa terra começar a ficar mole, se chover vai amolecer um pouco essa terra. Essa semente ela pode cair. E terra com chuva, meu irmão, a semente, com certeza que vai frutificar, irmãos. Pode ter certeza disso. Então, se eu não tirar essa semente daqui, se eu não tirar essa palavra que ele ouviu aquele dia que ele foi lá na igreja, que ele ouviu aquela pregação, que ele ouviu aquele irmão falando com ele na rua, se eu não tirar essa palavra de perto dele agora, antes que ele, alguma coisa venha sovar, né, venha mexer na terra que está dura, ela vai entrar e vai começar a germinar. Então ele vem e tira rapidamente. Tira antes que essa terra ela possa, porque ali o lugar que ele passava, irmãos, não era cimento, era terra também. Só que de tanto ser pisada, isso acontece lá no mundo. Tantas pessoas têm sido pisadas, têm sido destruídas lá, que quando você chega com uma palavra de fé, com uma palavra de esperança, uma palavra de confiança que ele vai vencer, que aquilo que ele está passando vai passar, tem que passar, porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso que pode fazer o impossível acontecer. Se acontece na minha vida, vai ter que acontecer na vida dele. Glória a Deus. Não é? Então ele fala, não quero saber dessa palavra, não, isso é coisa de crente, isso é coisa de vocês aí, eu não acredito nisso não, o crente está duro por causa disso, de tanto ser pisado. Quantas vezes nós chegamos para as pessoas, tentamos evangelizar elas, falar do amor de Deus, falar, quantas pessoas, eu vou falar real, quantas pessoas eu já convidei para estar aqui. Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa, falou, vem estar comigo ali, vamos juntos adorar o Senhor, buscar a presença daquele que é digno, merecedor e que tudo pode nas nossas vidas. Se deu, e tal, enfim, mas isso que é o interessante das nossas vidas, pastor, nós temos que continuar mandando essa semente, jogando essa semente, independente se a gente está achando que esse chão está muito pisado, a pessoa está meio queimada já de tanta coisa que aconteceu na vida dela, não quer saber desse tipo, não, minha vida do dia que estava tão bom demais, não quer saber nada de Deus não, tem que acabar com isso. E aí, mostra outro tipo de solo aqui, onde nós podemos perceber que existem as pedras, coisas duras. A semente ela chegou a estar ali, mas só que ela não conseguiu penetrar muito bem, não penetrou muito bem na terra. Ela começou até a querer nascer, mas aqui nos fala que ela teve uma dificuldade, porque como ela não nasceu profundamente, ela não nasceu muito bem. Isso acontece quando a gente pode perceber, eu já vi muito disso, estou rodado já vi muito que de repente o cara converteu, olha, sei que eu já disse, que benção, pastor, não sei o que, eu estou no nossa. É aquele diz que é o primeiro amor, mas não é bem assim, o primeiro amor é diferente, o primeiro amor é bem diferente disso aqui. De repente, não, estou na bênção, pastor, pode falar que eu quero fazer tudo que tiver na hora para fazer, eu quero aquela coisa, não, eu te digo que tem culto, né? Todos os dias, todo dia eu vou estar lá, e glória a Deus, é aquela motivação, né? Eu falo, quando chega as coisas pesadas da vida, meu irmão, a hora que ele vem entender que servir a Deus é muito mais do que apenas uma empolgação momentânea, que é muito mais do que aquela satisfação pessoal que a gente chega a ter em alguns primeiros momentos, porque a gente tem uma satisfação, o ser humano, ele por si só, ele tem uma satisfação em qualquer coisa que ele faz, ele vê algum êxito, ele vê que aquilo ali, de alguma forma, vai trazer um benefício para ele. Então a pessoa fica empolgada, não sei o que, pastor, eu estou na bênção, eu não sei o que, eu vou ajudar os jovens, pastor, pode me colocar lá que eu vou dar maior força lá na juventude lá, não, pode me pôr pregar, que eu já estou pronto, pastor. Não, o que eu preciso saber é que Jesus é amor, eu preciso saber só disso, mas
mas uma coisa que você tem que ter é perseverança. Uma coisa que você tem que ter é entender o seguinte: você não precisa ser a melhor pessoa, o melhor pregador, você tem que ter a melhor pessoa na sua vida, que é o Espírito Santo de Deus. Essa é a maior pessoa que prega, é o Espírito Santo de Deus. Só que é o seguinte, a Bíblia me fala para você que vive essa palavra, lá em João 16:33, se eu não estiver errado, que no mundo a gente ia ter aflição. Eu estou sabendo muito bem disso, pastor, porque o negócio não está fácil, mas nos últimos dias ainda estaria pior ainda. Pode até conferir aí, se estiver errado, vou falar. Ia dar pior ainda. E no mundo a gente tem muita aflição. E de repente chega uma coisa, meu irmão, o negócio é que a gente vai ter que fazer uma viagem aí, mas vai ter que dar uma oferta. Ah, não sei o que, mas irmão, o negócio seguinte, você já tem 90 dias que está na igreja, eu te explicar umas doutrinas assim, não é da igreja, é a palavra de Deus. Ela diz, e ela nos recomenda, que devemos ser dizimistas na casa do Senhor. Ah, mas como assim? Não, você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Reconheço, demais. É tudo na minha vida Jesus. Pois é, irmão, mas a Bíblia nos fala que se nós entendemos que Ele é Deus, que o Senhor, Ele nos salvou, Ele também mostra que Ele espera de nós ver um pouco de retribuição, para nós devolvermos à casa do tesouro uma 10ª parte de tudo aquilo que Ele tem nos dado. Porque você entrou na sua mente foi renovada, você passou a entender que você tem um comprometimento com Deus, porque Ele já tem com você. Se eu estou aqui falando, irmãos, eu tenho que glorificar a Deus. Eu não mereço estar aqui. Eu sou pecador, eu sou falho. E a misericórdia do Senhor é a razão de eu e você não sermos consumidos neste mundo. Você está brincando, Você acha que é isso, irmãos? É a misericórdia do Senhor, porque a palavra de Deus diz lá em Romanos 3:23, diz que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Mas a nossa salvação, aleluia, ela já está entregue a nós por Jesus Cristo. Temos que a cada dia tomar posse. Então vem essas adversidades, porque o ser humano por si só, irmãos, ele tem isso na constituição humana dele, ele é um pouco avarento. Quanto mais tem, mais quer. E quando é esse tipo de coisa, o homem se trava, irmãos. A coisa mais triste que tem é quando nós passamos a deixar de amar aquele que é dono de todas as coisas, passamos a amar as coisas que Ele fez para nosso benefício. A Bíblia diz lá em Timóteo que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, não o dinheiro, o amor que a gente coloca nele. Aí, irmãos, quando nós passamos a nos desprender disso, você pode ter certeza, você venceu muitas pedras na sua vida. Amém. Eu sei disso, irmãos, porque quando eu comecei minha caminhada na fé, isso são coisas que vêm na nossa mente. É coisa que talvez passou na sua mente. Será que eu tenho que ser ofertante mesmo na casa do Senhor? Será que eu tenho que ser dizimista? Não sei o que, irmãos. Eu vou falar com vocês de uma forma categórica. Não vou falar aqui, ainda não é o momento, mas eu já passei 2 provações por eu, de alguma forma, negligenciar o tempo certo das coisas virem à casa do Senhor, e Deus me mostrou que o que é dele. Se eu entendo o que é dele, já não me pertence mais. E se não me pertence mais, de alguma forma eu fico sem ela. Isso aconteceu comigo 2 vezes, um dia ainda hei de contar o que foi, irmãos. Mas aqui fala também que esta palavra, ela começou a germinar, entrou numa terra até fofa, mas só que tinha espinhos também, irmãos. E esses espinhos estavam crescendo e começou a sufocar, começou a prender, a travar essa pessoa, começou a dificultar a semente ali começando a nascer, dificultando ela de crescer. E nós, na obra do Senhor, nós, na vida com Jesus Cristo, nós precisamos crescer. Amém. Quando eu digo crescer, não é eu ter um ministério, porque eu comecei agora, eu já tenho que virar um pregador, eu já tenho que começar a tocar lá na frente. Quando eu falo crescer, irmãos, é crescer com Jesus, crescer na estatura e na medida de um varão e de uma varoa perfeita. E essa medida perfeita é a medida de Jesus Cristo. É essa medida que eu e você nós temos que chegar. É essa medida que o Senhor quer para a minha e para a sua vida. As outras coisas, ministério, isso vão ser consequências da nossa vida com Deus e do chamado que Deus tem para cada um de nós. Nós não temos um chamado igual. Da mesma forma, não existe sementes iguais, existem vários tipos de sementes e vários tipos de solo. Então, a palavra ela é a mesma, a semente ela é igual. Quando eu falo diferente sim, mas é chamada semente, uma semente é outra. A mesma coisa a palavra. Para mim ela vem de uma forma, para
você, ela vai vir de outra forma, falando dentro daquilo que você precisa ouvir, daquilo que você necessita. E começa a sufocar. Como que é isso na nossa vida, esse sufocar? Irmão, a adversidade ela vem. Eu vou te falar uma coisa. Quando a gente aceita Jesus, não sei se aconteceu com os irmãos, a gente fica aquela empolgação, aquela coisa que é a motivação, irmão. Mas eu vou te garantir uma coisa: o Rei do céu, servir a Deus é com luta, é com peleja. Porque, irmãos, a gente está servindo ao Senhor, você pode ter certeza, você vai incomodar um adversário terrível. Terrível porque ele não para, que é o que foi mencionado aqui. Satanás, ele não para. Toda vez que você der uma brecha, toda vez que ele vê uma oportunidade na minha e na sua vida, ele vai querer nos atingir. Ele vai querer nos sufocar, vai nos apertar, vai querer nos espetar. Aí você fala: não estou aguentando não. Eu não sei se alguém já ficou com um espinho assim, precisando tirar ele, não tirava, aquele negócio às vezes não doía muito, mas ficava incomodando. E você desanimando aqui, falando: não estou aguentando mais, isso já está me incomodando. Pode ter certeza que assim também essa palavra nos mostra que acontece com muitos. Ali o diabo, ele usa meios, ele aproveita aquilo que está à volta para poder te sufocar, para poder te apertar. Agora eu quero ver. E até quando tem horas, eu vou falar uma verdade para você: se a gente for uma semente forte, se a gente for uma terra frutífera, e a gente puder suportar isso, irmãos, nós vamos ter a raiz. A raiz vai penetrar mais nessa terra. Ela vai firmar, buscar os nutrientes. E esses espinhos que às vezes estão nos sufocando a crescer mais na presença do Senhor, na nossa vida com Deus, eles vão começar a ser quebrados. E a gente vai arrebentar esses espinhos e a gente vai poder crescer com vida, mas com vida saudável na presença do Senhor. Mas tem muitos aqui, como fala aqui, que essa semente ela não conseguiu ser germinada, porque esses espinhos foram mais fortes. Eles apertaram a palavra. Quantas vezes aconteceu com você e comigo? Vontade: hoje eu não estou legal. Não, hoje eu não vou fazer isso, não estou legal, vou chegar no culto, eu vou sentar naquele banco, eu vou ter que ir, porque senão os irmãos vão ver que eu não fui, e depois aquela coisa e tal. Vou sentar, mas não vou dar um glória, não vou dar um amém. Eu estou com dinheiro aqui, hoje eu não dou oferta, hoje eu estou que dou. Entendeu, irmãos? Porque hoje o negócio não foi legal para a minha vida. Não está legal, irmãos. Maior do que a minha situação adversa, maior que a situação adversa que os irmãos aqui já passaram, estão passando, chegarão a passar, maior do que isso está Deus. E Deus, irmãos, eu quero te dizer uma coisa: Ele não deixa nada acontecer na minha ou na sua vida se Ele já não tiver uma resposta de escape para mim, para você. Se você está confiante, firme, a sua confiança está no Senhor, você pode ter certeza que Ele há de enviar as armas necessárias para que você vença a luta que você tem passado, a adversidade que você tem passado. Hoje, nos dias que nós estamos, está difícil pregar a palavra. Fala uma real, sabe por quê? Porque está havendo uma mistura do que é de Deus e do que não é de Deus. Tudo é de Deus, não é tudo de Deus não. Todos os caminhos levam ao Senhor. A Bíblia não relata isso. A Bíblia diz que só existe um caminho, uma verdade e uma vida, que é do Senhor Jesus Cristo. Só Ele é esse caminho. E é esse caminho que nós temos que trilhar para a vida eterna, para a salvação, para a redenção dos nossos pecados, para a vitória que nós precisamos na minha e na sua vida. É este caminho, é esta vida, é esta verdade que eu tenho que ter. Aleluia. Irmãos, eu sei que tem muitos aqui já experimentados na vida cristã. Sei que tem muitos novos aqui. Temos aqui o Wagner, que está novo ainda. Agora já tem alguns irmãos que estão aqui já há muito tempo. Mas eu quero te dizer que, independente do tempo, irmãos, as lutas elas vêm, as dificuldades vêm, como verem aqui. Só que nós temos que estar preparados. Só que nós temos que estar firmes nessa palavra, firmes na verdade do Senhor. É do Senhor essa verdade. Aleluia. Porque tem muita verdade meia boca, que são chamadas de verdades relativas. Mas é a minha opinião, é a sua opinião. Eu penso do jeito, você pensa de outro. Irmãos, independente de pensamento humano, a palavra de Deus ela é muito maior. A palavra de Deus ela está acima disso tudo. E nós temos que entender isso. E fala mais que existe uma terra. E essa terra, quando essa semente chegou ali, ela começou a sentir os nutrientes. Essa semente começou a tomar posse dos nutrientes que tinha ali, daquela terra.
quando a palavra penetrou na minha e na sua vida, ela começou a entender que aqui ela podia germinar. Maravilha, irmão! Ela podia germinar. Ela falou: aqui eu tenho os nutrientes que eu preciso. Essa terra aqui, ela está sedenta de nutrientes aqui, ela está cheia. E eu vou trabalhar aqui nessa terra agora. E aí começa a vir raiz para cá, raiz para lá, e a palavra de Deus começa a se arraigar. A palavra é essa, se arraigar nas nossas vidas. Começa a ficar tão arraigada nas nossas vidas, que aí ela vai frutificando e vai crescendo. E aí nós sabemos que uma semente pequenininha assim, ela pode se tornar uma árvore imensa, uma árvore imponente. E aí nós podemos entender que uma árvore, se ela está sendo bem nutrida pela terra, o que ela tem que dar? Tem que começar a dar frutos. E a palavra do Senhor, ela fala lá em Mateus, que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Aleluia. Esses frutos de arrependimento é quando muitas vezes a adversidade chegou, os problemas estão na minha porta. Aleluia. Estão na minha porta. Em vez de eu bater a porta na cara deles, eu não quero saber deles, eu chamo eles para dentro. Chamo eles para dentro. Chama eles para dentro, porque quem está com você é aquele que resolve problemas. Aleluia. Manda entrar que nós vamos resolver. O que é? É que meu filho está assim desse jeito, é que meu pai está assim desse jeito, estou sem emprego, estou desse jeito. Lá no meu trabalho o cara me afrontou, eu estou me sentindo que você manda vir, nós vamos resolver agora. Eu sou a solução. É assim que o Senhor funciona nas nossas vidas. Amém? Então, quando a gente passa por essas lutas, essas diversidades, vamos ficar firmes. Não vamos nos distanciar, não. Vamos a cada dia mais firmar na palavra do Senhor. Sabe? Mas hoje é um culto de libertação, né? A gente costuma dizer que sexta-feira é isso. Irmãos, mas não tem maior libertação do que essa. De a cada dia nós podemos ser experimentados na palavra de Deus. Irmãos, não existe maravilha maior do que nós sermos experimentados na palavra do Senhor. Eu conheço pessoas que eu tenho 8 anos de convertido, tem pessoas que têm 1 ano que elas já passaram experiências maiores do que as minhas. Tem irmãos que saem para pregar lá nos morros de favela de Rio de Janeiro, onde ali os bandidos estão com aquelas escopetas, aquelas beretas, aquele monte de coisa, você até assusta. Aquela faca, nem a faca, parece uma foice, o tamanho do negócio lá. E ali você está entre a vida e a morte. Uma palavra errada, uma palavra na carne, você pode ter certeza que você não volta mais. Mas ali, irmãos, eles vão na confiança que o Senhor é com eles. Eles não vão meramente por isso, eles vão no desejo que a salvação que eles tiveram, que a vida que foi modificada, irmãos. Eu confesso para vocês, a minha vida antes de Jesus, ela não presta não. A minha vida com Jesus, ela presta. Ela tem sabor, ela tem gosto. No início ela estava amarga, mas no final ela tem o sabor de mel. Tem sim, pode ficar confiante. Este hino que foi cantado pela jovem, ele tem muita essência nas nossas vidas. No início tem prova difícil, quem nunca teve? Mas fique confiante que no final você vai sentir o sabor do mel. O que é isso? Você vai sentir a satisfação de ter vencido no Senhor. O Senhor te concedeu essa vitória. Como é que foi? E o Senhor nos fala que essa semente, que é a palavra, ela tem que estar nas nossas vidas. Porque Hebreus 4:12 fala que a palavra do Senhor, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, capaz de fazer divisão entre alma e espírito, entre medulas e juntas, irmãos. Essa palavra tem o poder de fazer aquilo que uma bomba nuclear não faz. Ela pode despedaçar aquilo que é matéria. Agora, quem consegue fazer uma divisão, que aqui a palavra fala entre a alma e o espírito, aonde que uma começa e onde que a outra termina, a palavra faz isso. A palavra tem esse poder. Eu não sei o que passa na sua vida, eu sei o que passa na minha. E olha que eu ainda não sei muito, porque quem conhece mais de mim não sou eu, é o Espírito Santo de Deus, como também na sua vida. Mas cada um de nós temos uma luta para travar. E a gente só vai conseguir vencer ela. A gente só vai poder participar daquela colheita, como aqui o semeador, Deus, ele semeia o semeador aqui, essa semente que é a palavra, que é o Senhor Jesus nas nossas vidas. Ele espera colher. E eu quero ser essa colheita dele. Amém? Eu quero assim, quando eu falo eu quero, é o meu desejo. Eu quero que a igreja apostólica, ela seja essa colheita. Eu quero que a cidade de Pará de Minas, o meu desejo, quando eu digo assim,
quero, não é impondo, mas é o desejo. Eu quero que Pará de Minas seja essa colheita do Senhor. Amém. Eu quero que os meus familiares, os seus, aqueles que já têm muitos anos que você tem pedido por eles, sejam parte dessa colheita. Amém. Minas Gerais, Brasil, todo mundo. Amém. Todos nós, a Bíblia diz que todos, foi para todos que o Senhor pagou por isso. Então, aquela que for a terra mais fértil, é que vai produzir mais. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você se colocasse sobre os teus pés em nome de Jesus. Que você pudesse vir aqui à frente, amém? Aleluia. Louvado seja